Ora, Fel, se ligue só no chilique do jornalista aí com as possíveis contratações do Corinthians, principalmente do Pogba. Ele deu uma cornetada também ali na contratação na época do Memphis Depay pelo Corinthians. Os caras estão desesperados aí com o Coringão se reforçando com jogadores midiáticos aí, falando de folha de pagamento, aquelas coisas que a gente já sabe, né? Então já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bora lá pro Corinthians, porque ontem o assunto Pogba agitou, né, os bastidores, as redes sociais principalmente, e claro, não é, Vlad, as especulações. Será que o Corinthians tem de fato um plano ou ainda não? O presidente Augusto Melo tem negado, certo? Exatamente. Alguns colegas de imprensa, como o site Trivela e outros lugares, têm dado que o Corinthians tem um plano para trazer o Pogba para o Brasil. Em compensação, Augusto Melo, nas entrevistas que deu e também nas apurações que a gente fez com pessoas ligadas à presidência também, da diretoria principalmente do Corinthians, negam que o Corinthians tem um plano ou que o Corinthians até mesmo tenha feito uma proposta oficial ou uma conversa com o staff do jogador. O que a gente sabe, por apuração da ESPN, do Julian Lawrence, também do João Felipe França, do site, a gente tem que o Pogba ele deseja permanecer nas 5 principais ligas da Europa. Não descarta uma vida para o Brasil, mas o foco dele é no velho continente. Pogba nesse momento está suspenso por doping até março de 2025. Então o Corinthians, se quiser contratar o jogador, conseguiria colocar ele em campo só a partir de março. Ele teria um período curto ali para treinar e depois poder ser utilizado pelo timão. O que a gente também apurou a respeito do Pogba é o seguinte: a vinda do Memphis Depay abriu um leque novo na história do Corinthians, porque conseguiu trazer um jogador de nome da Europa, deu tudo certo, foi um retorno esportivo incrível e também fora de marketing e tudo mais. É um jogador que, se o Corinthians conseguir um parceiro, alguém que banque os salários do Pogba, já que ele está livre no mercado, o Corinthians não faria nenhum tipo de restrição a trazer o jogador. Pelo menos é o que eu consegui apurar a respeito disso. Mas não há uma negociação em andamento. Ontem um site de acompanhantes enviou um e-mail para o Corinthians e divulgou depois isso na imprensa, dizendo como se fosse uma proposta. O que eu apurei a respeito disso é que nem uma proposta foi uma coisa meio que num tom de conversa e tudo mais, que poderia colocar um dinheiro para poder ajudar nessa contratação. E o que a gente sabe, o Corinthians tem uma séria restrição orçamentária. No ano que vem vai ter 20% de gastos a menos do que teve nesse ano. Então, para fazer uma operação desse tamanho, Bruno, teria que ter alguém pagando, como foi o Esportes da Sorte, pagando o Memphis Depay. O Corinthians não teria como marcar com os valores do Pogba. Então, o que a gente está apurando nesses últimos dias aí tem agitado muito as redes sociais. Os torcedores do Corinthians têm invadido o Instagram, todas as redes do Pogba, pedindo para ele vir jogar no timão. Mas a gente sabe, o mercado da bola, tudo pode mudar nos próximos dias, né? E eu vou chegar nesse ponto, Rafa. Rafa não, Vlad, desculpa. Agora eu quero ver. Com o Pogba nas últimas 3 temporadas. Então a gente tá vendo que, de fato, os números na última temporada não foram bons, né? Já não têm sido bons, não foram bons também. Teve a suspensão, certo? Na última temporada. Por isso, os números, assim, não são dos mais positivos. Ele falou que tudo pode acontecer, né? O Vlad. Eu não vou mais dar notícias do Corinthians aqui. Eu vou chamar o Luciano Amaral para dar as notícias do Corinthians. Porque é o Lucas Silva e Silva, Planeta Terra chamando, direto do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Porque esse é o Corinthians. Não faz sentido nenhum, a gente está vendo aqui, a gente está falando todos os clubes. O Vasco desesperado, atrás de um comprador. O Fluminense, o presidente já falou que precisa ser uma SAF. O São Paulo, a gente acabou de ouvir o Casares falando da situação financeira e talvez até negociando a sua base. O Flamengo, o clube mais rico do Brasil, com 3 milhões em caixa. E aí vem o Corinthians, lascado, fazendo vaquinha para pagar estádio. Falando em grandes nomes, grandes estrelas. E aí, como está no mundo da Lua, tudo pode acontecer, porque muitas vezes acontecem. Não é verdade? Então, assim, Luciano Amaral, vem aqui, pega o seu gravadorzinho e, direto do mundo da Lua, dê as notícias do Corinthians. Porque é uma maluquice, Donk. Será que ele traz a notícia do Pogba também? Porque... E eu só consigo acreditar nesse cenário, porque de um parceiro, algo nesse sentido. Porque, de fato, financeiramente... para o Corinthians assumir essa bronca não faz o menor sentido. Tendo a realidade do clube que está. E o Corinthians tem que fazer uma aposta alta no meio do ano para conseguir evitar o rebaixamento e que se tornou em vaga em Libertadores. E sinceramente, tecnicamente, o time montou. O Corinthians montou um time forte a partir do meio do ano. Hoje, a projeção, pensando nas dificuldades financeiras e que o campo apresentou, acho que são contratações pontuais que o Corinthians precisa. Sim. Principalmente ali um zagueiro, um lateral esquerdo. Elenco, vai ser competitivo. Vai ser extremamente competitivo. Então, assim, o cenário do Pogba é só se for nesse sentido. Até pelo risco
da questão física, a gente viu os números. O último jogo dele foi em setembro de 23. Ele vai voltar a jogar em março, ou seja, 1 ano e meio depois do seu último jogo. É um jogador que tecnicamente sobraria no Brasil, não tem a menor dúvida disso. Mas qualquer contratação oferece risco, ainda mais de um cara que está tanto tempo sem atuar, que teria uma questão de adaptação. Lógico que seria algo espetacular em questão de marketing, mas tendo em vista toda a dificuldade do Corinthians financeira, eu só enxergaria essa contratação sendo interessante no modelo que o clube não precisasse bancar nada, só nesse cenário. Os números do Memphis, a gente mostrava aqui, também não eram positivos. Mas, poxa, o cara chegou, não só jogou muito, como já é... Exato. Já é... mais fiel do que muitos. Já é um louco do bando. Verdade. Mudou o patamar ali do Corinthians. O Yuri Alberto que o diga, né? Yuri Alberto que agradece bastante a chegada do Memphis Depay. Então, em relação, como diz o Mar, né? Eu gosto quando o Mar fala. Então, essa história do Pogba e tudo mais, ele entrou, teve a questão lá da ligação do Luva de Pedreiro, né? Foi no de noite. Eu tô falando que é do mundo da Mas lua. teve a questão do Danilo Gentili, né? Então. Do de noite e tudo mais. E o Pogba, ele entrou na onda. Por quê? Quem falava no Pogba? Numa boa. É um jogador de renome mundial, é óbvio. Mas ninguém tava falando no Pogba. Porque ele tá sofrendo, tá ali suspenso por conta de doping e tudo mais, só vai voltar em março. Ninguém tava falando nele. Eu digo no mercado da bola mundial, tá? Sim. No mundo da bola. Ninguém tava falando nele. Aí ele entra na onda porque ele posta foto no Instagram com a camisa do Brasil, treinando. Verdade. Ele é um cara que tem muitos seguidores. Aí a torcida do Corinthians, Pogba e tudo mais, vai lá e invade a rede social do cara. A gente está aqui falando. Outros lugares também podem estar falando do Pogba, uma possível ida dele no Brasil. Então o nome dele já fica ventilado no cenário mundial do futebol. Já lembram, né? Já lembram dele num possível retorno do futebol dele em março. Então, assim, para mim, a situação financeira Pogba Brasil não tem a menor condição. Financeiramente falando, não tem condição. A não ser que alguém vá, alguma empresa, vá pagar inteiramente o salário dele. Vamos pagar o salário dele, bota ele aí no Corinthians. Ok. Mas, tirando essa possibilidade de uma empresa pagar, pra mim não tem condição. É sonho mesmo. E ele aproveitou o hypezinho ali do Corinthians, que é um time enorme. E ele aproveitou o hype do Corinthians para ser ventilado no momento que ele está próximo de voltar. A outra empresa não gastou um centavo e ficou sendo falado o dia inteiro. Exatamente. Aproveitou mais ainda esse hype também, né? E aí o Corinthians nem sabia dessa história. Exatamente. Claro. Mas a notícia é essa, né? Assim, o Corinthians não pode botar a mão no bolso. Isso. Pelo contrário, até o Corinthians tem uma previsão de gastar menos, né? O Vladimir falou de 20% a menos. Sim. Eu acho também uma loucura, mas se olhar para o campo e para o futebol brasileiro, uma loucura saudável. É uma loucura, mas eu quem quero. Vai pagar, sim, é uma loucura. Me dá essa loucura. Mas é isso, e nessa loucura. Me dá essa loucura. É verdade. É verdade. Não, mas assim, só deixando bastante claro, né, assim, o Vladimir falou de 20% de redução. Falou pé no freio. Pé no freio, de uma temporada para outra. Se o Corinthians gastou muito, a reta final do Corinthians foi uma coisa assim, chama, traz, vem, sempre pagando um pouco a mais do que talvez um preço praticado no mercado. Isso eu falo de salário e de compra de jogadores já acima de 28, 30 anos, mas é porque precisava. Sim. Na atual temporada, o Corinthians não pode fazer isso de novo. E como disse o Vladimir, Bruno, só mesmo como parceiro. Né? Fala, Vlad. Até em torno dessa questão do elenco do Corinthians, em 2024 o Corinthians contratou cerca de 20 jogadores, 9 só na última janela de transferências. Para o ano que vem, a ideia do Corinthians é contratar no máximo 4 jogadores, se não perder nenhum nome importante. O Dom que até estava falando é um zagueiro pela esquerda, um lateral esquerdo, um meio-campista e também um atacante. O Corinthians ele tem essa previsão justamente por acreditar que o elenco já está praticamente formado. Precisa de poucas peças justamente em posições-chave. O Corinthians não vai fazer loucuras nessa questão, por isso até a questão do patrocinador. O Corinthians não pode se dar o luxo nesse momento, tem feito várias medidas de reestruturação financeira, teve essa questão do corte, o regime também de centralização para pagamento de dívidas. Então o Timão ele está no momento assim de 2025
vai pegar um pouco mais leve, justamente por entender que o trabalho vai ter uma continuidade. O ano passado, na ideia da diretoria, o que a gente conversou com eles, é que eles tiveram que começar um trabalho do zero. Nesse momento, com tudo que deu certo, principalmente na janela do meio do ano, o Corinthians só quer fazer um trabalho de manutenção e continuidade, Bruno. É importante. O zagueiro mais técnico, porque o zagueiro técnico, de boa saída, tudo, é o André Ramalho. Sim. Os outros são zagueiros que vão competir, que vão usar o lado físico, que vão... Mas um zagueiro mais técnico... E o André, ele não é eterno, ele vai ter... Vai ficar gripado, vai ter cartão amarelo. E pensando em ideia de jogo, ele é o jogador que tem mais qualidade para sair. Tanto que até na reta final do Campeonato Brasileiro, ele estava avançando para o campo de ataque e criando jogadas importantes por ali. Eu acho que precisaria ter um outro zagueiro mais técnico. Para mim, seria uma das prioridades, inclusive. No momento da temporada, ele foi até volante. Como já Tem jogava. capacidade para isso. Tem capacidade para isso. Jogava Bruno. um pouco à frente, na linha do meio, também jogava na zaga. Fala, Vlad. O Corinthians chegou até a fazer uma sondagem no Lucas Veríssimo, que está no Al Duhail do Catar. O que eu apurei com o staff do jogador é que no momento o Lucas não pretende deixar o país, ele está se adaptando e ele vai permanecer por lá. Mas que o Corinthians teve algum tipo de conversa para saber a situação do Lucas e tudo mais, seria um nome justamente para compor essa zaga aí que vocês estavam falando, um nome mais técnico de um jogador de nível que já foi até da seleção brasileira, né? Não, só para pontuar o que o Marra está falando com a gente aqui há semanas. Pelo menos até o mês que eu estou aqui com vocês. Eu tenho até medo, porque sai tanta bobagem. Não. Você falou em correção de rota do Corinthians. E você já falou isso 30 vezes, que foram as contratações do meio de ano que salvaram o Corinthians. Salvaram. Só que por conta dessas contratações e essa correção de rota, o Corinthians gastou muito dinheiro. Isso. O Corinthians está com o elenco. Seria, para mim, uma irresponsabilidade você gastar ainda mais dinheiro, sendo que você já fez uma correção de rota há 6 meses. Então, o elenco do Corinthians está ok. Tá bem ok. Está bem ok. É bem bom. E isso, para mim, até diz em relação às outras contratações dos outros clubes também. Não sei se vocês têm a mesma leitura que eu, mas que os clubes brasileiros estão meio que aprendendo a montar não um time titular. Como a gente está falando do Botafogo também. Sim. Os clubes estão entendendo enfim, as problemáticas, né, do calendário brasileiro, todas as competições de 3 em 3 dias e tudo mais, e estão aprendendo a montar um elenco. Quem montou um time esse ano, o Atlético? Montou um time. Um time, exatamente, um time titular. E pagou. Exatamente, e pagou por isso. Quando Exato. precisou. Mas essa coisa da questão de rota, assim, ele corrigiu a rota, e aí o que é importante, ele vai ter que pagar essa correção. Exatamente. Porque eu vi o Vessone fazendo uma conta que é bem interessante, né? Esses pagamentos foram todos parcelados. Sim. Então, só agora em 2025, são mais de 50 milhões de reais em parcelas, não é que ele vai quitar todo mundo, mas em parcelas dessas contratações do ano passado. Só 50 milhões de reais para você, né? Isso seria uma contratação bombástica. O Corinthians fez no meio do ano o mercado de um início de temporada. Ele mudou completamente o time titular dele a partir da janela. Se ele mantiver esse time, tá ótimo. Tá ótimo. E deu Eu acho certo. que são questões Deu pontuais certo, tá ali. ótimo. Mas ao mesmo tempo, Bruno. não é, Vlad? Ao mesmo tempo, na projeção do Corinthians para a temporada, projeção financeira, prevê a venda de 180 milhões de reais de jogador. Exatamente, era até o que eu ia citar, a questão disso. O Corinthians tem 3 jogadores com um altíssimo valor de mercado, Bruno. E o Corinthians trabalha para não perder esses 3 jogadores. O Yuri Alberto, o Garro e também o Breno Bidon. O Yuri Alberto, a gente já ouviu diversas informações de que ele interessa para clubes da Premier League. Então é uma posição que o Corinthians está de olho. Tem a situação também do Breno Bidon. O que eu apurei a respeito do Breno Bidon? Ele é monitorado há bastante tempo pelo Bayern de Munique e também pelo Benfica. Inclusive o empresário do Breno Bidon mora em Portugal. Mas a ideia do staff do jogador e até do Corinthians é manter ele pelo menos até o meio do ano. Porque ele vai conseguir ter mais minutagem, jogar mais tempo e tem também o Sul-Americano Sub-20. E com isso o Breno poderia se valorizar ainda mais para ser vendido por um bom valor. Coisa que o Corinthians fez em relação ao Wesley. A primeira proposta que chegou nesse ano era de 9 milhões. O Corinthians conseguiu vender o Wesley depois por mais de 20. O próprio Augusto Melo falou pra gente durante a entrevista que o Corinthians não quer ser um clube vendedor, só quer vender quando realmente não tiver opção. Quer segurar o máximo possível os jogadores e valorizar para fazer boas vendas. Não fazer venda no atacado, de vender vários jogadores, justamente porque tem esse valor, que é 180 milhões, é um valor muito alto, mas o Corinthians com jogadores valorizados não precisa perder tantas peças assim para atingir essa meta do orçamento, Bruno. Porque Esse é o mesmo clube que contratou o Pedro Raul por um valor, um jogador que estava desvalorizado,
por um Mais valor caro. mais caro que Por estava. um contrato de 5 anos. Exato. É isso que não pode mais acontecer. Porque o Bidon, hoje eu até entrei lá ali no Transfer Market por curiosidade, porque ele serve de base, vai. Base. Ali o valor ele tá em 8 milhões de euros. Eu acho que é até pouco, né? O Corinthians não vai vender por isso, vende por mais. O Bidon joga muito. Mas- O Bidon mas também pra vai mim, chegar o quê? valori- Uns 20? Valorizar. Pra mim chega. Eu também acho. Eu acho que chega. Mais, muito mais, Bruno. O Wesley foi vendido por 20. Mas O Wesley é Breno atacante, tem um né? valor de mercado muito maior. Mas é porque o Wesley Sim, é mas o Breno atacante. tem uma vantagem que ele é de seleção, ele é titular. Tem uma diferença ali no caso. Eu acredito que o Corinthians trabalha com uma projeção maior do que 20 milhões. Mas é que entre os volantes, né? Não sei. Mas Ele tecnicamente é muito fora da curva. Um mercado que Mas eu observa acho que o muito. mais valioso que tem no elenco ali, né? E você se pega, bem por que o exemplo, Yuri é artilheiro, né? a Premier League, E o Yuri jogadores Alberto é como o novo Breno também. Bidon. eles Volante adoram. brasileiro na Premier Bom, League. como o Moscardo foi vendido por esse valor, né? Que era exato. parceiro dele ali na base. Ô, Vlad, obrigado, viu? Até mais. Até mais, Bruno. Um abraço pra você, pra todo mundo e pros fãs de esportes. Então essas foram as informações da ESPN. E agora, pra finalizar o vídeo, o Corinthians parece que fez uma oferta por Davi Luiz segundo o Jorge Nicola. Parece que Fabinho Soldado aprova a contratação do jogador do Flamengo, o zagueiro Davi Luiz, hein? O Coringão que já tá classificado para pré-Libertadores aí e busca reforçar a equipe para 2025. E o nome mais badalado do momento a gente sabe que segue ainda sendo o Pogba aí, que está livre no mercado depois de deixar a Juventus na Itália aí algumas semanas atrás. O meia que está cumprindo suspensão aí após ser pego por doping vai poder voltar a jogar apenas em março, porém o jogador vai sendo especulado no Corinthians aí nessa semana após a sua entrevista não, a sua aparição aí no Danilo Gentili aí, onde disse que jogaria de graça no Corinthians, ao lado do Depay, de graça aí umas 4 milhas por mês, né, 4 milhões por mês aí, ele joga de graça no Corinthians. E agora o Augusto Melo aí procura um parceiro aí pra bancar a contratação, já que o salário do cara é muito alto, né, não vai jogar de graça, como ele falou, é impossível isso acontecer. Surgiu essa situação hoje aí que a diretoria fez uma proposta ao zagueiro Davi Luiz de 37 anos, segundo informações divulgadas pelo Jorge Nicola aí. Parece que o jogador já prioriza ficar no Flamengo, graças a Deus. O Davi Luiz não dá, porque já tem 37 anos e é um zagueiro muito lento. Seria uma burrada aí da diretoria de Corinthians se fosse contratar o Davi Luiz agora. E o Nicola falou exatamente assim, que o Corinthians já fez uma proposta por Davi Luiz, Fabinho Soldado gostaria muito de contar com ele no timão, e o Vasco parece que também sondou a situação aí. O zagueiro seria uma peça experiente para reforçar o setor defensivo aí, segundo o Jorge Nicola aí. O timão que também acabou de comprar o Kaká e tem outras opções na zaga aí, André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres, porém Fabinho Soldado e Augusto Melo aí deseja uma chegada aí com um jogador com perfil vencedor na zaga. Sérgio Ramos aí, ex-Real Madrid, chegou a conversar com o timão, mas foi descartado aí. O salário é muito alto também. O Corinthians aí não sabia se ficaria na primeira divisão. Também a inscrição dele ficaria só pro Brasileirão, então parece que a negociação se encerrou por aí. Então, Zé Fel, comenta aí o que você achou dessa situação aí. Davi Luiz no Corinthians, eu não contrataria, não dá. É um zagueiro muito lento, 37 anos, e um erro enorme da diretoria aí. Então se inscreve no canal, deixa seu like, até o próximo vídeo, valeu.